Olá, bom dia, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vou aguardar os irmãos entrarem. Quem for entrando vai dando glória a Deus, a paz do Senhor, para que a gente possa se comunicar um pouquinho antes da nossa aula começar, amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Quem for entrando vai dando glória a Deus, amém, a paz do Senhor, para que a gente possa ir se comunicando, se cumprimentando. Irmã Aline, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Bom dia, que Deus te abençoe. Irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Irmã Roberta, faço parte da Canaã Leste-Oeste, assim como todos vocês que estão me assistindo. Pela graça de Deus, sou professora da escola bíblica com os adolescentes. Dou aula para os adolescentes juntamente com a professora Marisete, uma irmã abençoada também. Desde já, desde o início, eu quero agradecer a todos os irmãos pelas orações, pela minha saúde. Eu estive ausente durante alguns dias, alguns tempos, porque eu fiquei doente, mas para a honra e glória do Senhor, eu estou curado, para a glória de Deus, porque nenhum vírus é maior do que o poder do nosso Deus. Nada é maior do que o poder do nosso Deus. Então, se você está em casa, você está triste, angustiada, preocupada com essa doença, com esse vírus que está aí nessa pandemia, acredite, o poder do nosso Deus é maior do que qualquer vírus nessa terra. Então, meu irmão, que a gente possa começar essa manhã tão linda, tão abençoada que o Senhor nos deu, acreditando, tendo fé que o Senhor está conosco e que não importa o seu problema, não importa como você está hoje, o Senhor é maior, o Senhor é poderoso, amém? Meus irmãos, então eu queria desde já agradecer a presença de todos que estão chegando. Compartilhem essa live, se você pode compartilhar, eu agradeço desde já, para que essa live possa chegar a outras pessoas, a outros jovens, e que você possa ser abençoado e abençoar outras pessoas também, Hoje eu estou aqui, irmãos, para começar uma aula que vem através da nossa revista, certo? Essa aula não veio da cabeça da irmã Roberta, mas sim, nós temos uma base, E essa revista é a revista com o tema A Família Cristã, amém? E nós temos várias lições, irmãos, nós temos várias lições abençoadas para a glória de Deus. Irmã, onde que eu adquiro essa revista? Com a irmã Flávia, com o irmão Ítalo, eles são os nossos líderes, certo? Da nossa escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos. Com essa pandemia, a gente está se comunicando através da EBD Online, A paz do Senhor, Anderson, a paz do Senhor, irmã Marilene, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Eu vou só baixar aqui um pouquinho o som, certo? Espero que todos estejam me ouvindo. Irmãos, vocês são todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para aprender juntos, tá? Eu não sou nenhuma teóloga, não sou nenhuma detentora do saber, mas eu acredito muito que o Espírito Santo, ele habita quando nós buscamos a Ele, quando nós chamamos Ele, convidamos Ele para nos ensinar, amém? E então, eu estou muito alegre, estou muito feliz de estar nessa manhã com vocês hoje. Eu estava doente, mas para a honra e glória do Senhor, estou bem, estou curada. Agradeço a todos os irmãos que oraram, que lembraram de mim em oração. Muito obrigada, que Deus recompense todos vocês no que vocês mais precisam. Então vamos lá para o que interessa, Irmãos, a nossa aula de hoje, nós temos a lição 3 e a lição 4, amém? Certo? Como eu falei, eu estava doente, então a gente vai recomeçar algumas lições, certo? Que ficaram um pouco atrasadas. Mas não tem problema, no reino de Deus ninguém está atrasado, porque Deus tem o tempo certo, Ele tem o controle de tudo. Então a palavra dele não passa. A palavra dele é viva e eficaz, então nós temos que crer nisso, amém? Nós vamos recuperar nossas aulas, em nome de Jesus vai dar tudo certo, amém?
Vamos lá. Antes da gente começar, né, vamos fazer uma pequena oração. Nós somos dependentes do Senhor, né? Então vamos lá, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor amado, Senhor querido, Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia, Pai Santo, eu quero te agradecer nessa manhã, Deus, pela oportunidade maravilhosa, Senhor, de estarmos reunidos, mesmo que distantes, Senhor, estamos reunidos em Teu nome, Jesus. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer pela oportunidade de vida, Senhor, de saúde. Deus, porque outrora, Senhor, há outros dias eu estava doente, acamada, mas para a honra e glória do Teu nome, Senhor, eu estou aqui, Jesus, com vida, com saúde, restaurada, Senhor, pelas Tuas mãos, Senhor Deus. Deus, obrigada, Senhor, por cada jovem, cada adulto, cada criança, cada irmão que está assistindo essa live agora. Visita cada um no seu lar, Senhor, suprindo as suas necessidades, ajudando, Deus, fazendo aquilo que cada um, Senhor, necessita. Deus amado, Deus querido, eu te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor nesta manhã, Senhor, para junto aprender, Senhor, um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir agora, Senhor Deus, que Tu traga, Senhor, discernimento, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é o nosso verdadeiro alimento. E que só em Ti, Senhor, nós temos a verdadeira alegria. Que só em Ti, Senhor, nós temos o verdadeiro crescimento, Pai. É assim que eu te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, irmão, comece orando. Comece entregando nas mãos do Senhor, porque nós não somos nada, nós somos dependentes do Senhor e nós precisamos dele. Então, desde já, você que está chegando agora, nós vamos começar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje é terça-feira, né? Mas não importa, porque a gente está aprendendo a palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias a gente tem que buscar esse alimento que está aqui, ó, na Bíblia, amém? Na nossa Bíblia. Então, irmãos, vamos lá começar a nossa aula. Desde já eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Compartilhem essa live, tá bom? E em nome de Jesus, abençoe aqueles que não conhecem, né? Que nunca assistiram às aulas da Escola Bíblica. Né? Nós temos várias aulas de vários professores no nosso canal da nossa igreja, aqui no Facebook também. Então, compartilhem, tá? Pra glória de Deus. Irmãos, como eu falei, nós vamos fazer um resumo, certo? De 2 lições, ok? A lição de número 3, ela tem o tema obediência e adoração. Olha que tema forte, que tema abençoado para a glória de Deus, né? Então, vamos lá. Eu peço que você, se você não tem a revista em casa, não tem problema. A gente vai estudar pela Bíblia, amém? Então, coloque aí em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 9. Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao 9, amém? Se o áudio não estiver bom, irmãos, vocês me avisem aqui nos comentários, tá? Qualquer pergunta também pode deixar aí nos comentários que depois a gente vai respondendo, amém? Então, Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 9. Vamos começar a nossa leitura, amém? A tradição dos anciãos. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra ao teu pai e à tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Irmãos, para a glória de Deus, nós temos a palavra do Senhor para nos ensinar, para nos exortar, para nos fazer crescer, né? E essa palavra, essa mensagem, ela é tão forte, né? Nós vemos aqui um diálogo entre Jesus, né? Os discípulos, os fariseus, né? E aí nós podemos refletir um pouco nesse versículo que diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra, né? Que a gente come, mas sim o que sai do coração. Porque aonde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. A palavra do Senhor nos ensina isso. E nós temos que lembrar, irmãos, que Jesus, ele foi muito claro. Ele foi muito claro quando ele ensina aqui na palavra que muitos honram a ele com os lábios, mas o coração está longe. E quantas vezes o pecado, né, as nossas falhas, nos faz isso com a gente, nos deixa distantes do Senhor, mas muitas das vezes porque um irmão você conhece, mas ele é crente, ele é batizado, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele já tem assim os dons de falar em línguas. Irmãos, a obediência, ela tem que andar conjunto com a adoração. Nós não podemos dizer que adoramos a Deus se nós não temos uma vida de obediência ao Senhor. Aqui nessa mensagem, Jesus foi muito claro sobre isso, né? Que nós possamos observar nesses versículos exatamente isso, né? Que Jesus, ele ensinava para todos que nós não devemos ter uma vida, irmãos, de falsidade, nós devemos ter uma vida verdadeira em Cristo, né? Que nós devemos analisar que a obediência, a nossa obediência, ela está em construção com a adoração ao Senhor, né? Eu separei aqui para vocês, antes da gente... É mais ou menos uma construçãozinha. Quem é que lembra de quando a gente era criança, a gente brincava com esses Legos, né? Meu Deus, a irmã Roberta tá brincando na hora da aula? Não, eu vou fazer aqui uma pequena construçãozinha para vocês, amém? Ó, nós começamos a nossa aula falando sobre obediência. Vocês estão conseguindo ver? Amém? Então, esse bloquinho aqui da obediência, ela vai se encaixar, irmãos, com adoração, certo? Ó, eu coloquei aqui o adesivozinho, adoração. A minha obediência, irmãos, ao Senhor também é uma adoração. Então, se eu digo que eu adoro a Deus, que eu amo o Senhor, eu tenho que levar uma vida de obediência. E obediência a quem? Jesus, ele foi muito claro aqui em um versículo, no capítulo 15, quando ele diz, né, que nós devemos honrar a pai e mãe, né? E aí, quando eu honro os meus pais, eu estou adorando a Deus. Eu estou obedecendo ao Senhor. Então, no momento que você é jovem aí na sua casa, você obedece seu pai, obedece a sua mãe. Mas eu não vivo com os meus pais, eu vivo com os meus avós. Amém. Se você obedece seus avós, aqueles que são referências, que são autoridades de Deus na sua vida, que são seus pais, eles sim merecem a sua obediência. Amém? Então, assim, na nossa construção aqui, nós começamos com a obediência, né, que está em construção, está interligada com a adoração. Eu não posso, irmãos, dizer que vive em obediência se eu não sou um verdadeiro adorador. Então, isso aqui não pode estar separado. Eu tenho que lembrar de andar com esses dois em comunhão, adoração e obediência. Então, por isso, eu vou construir aqui, certo? Pronto. Agora, eu te pergunto, quem é que nos dá essa capacidade? O Espírito Santo. Porque sozinhos nós não conseguimos.
Então, o Espírito Santo, a partir do momento que você aí em casa, aceita Jesus como Salvador e como Consumador e como verdadeiro amigo, como verdadeiro Salvador da sua vida, o Espírito Santo, ele vai fazer de você templo e morada dele. Mas isso vai depender da sua escolha, da minha escolha. Porque, irmãos, a partir do momento que eu escolho abrir a minha vida para o Espírito Santo, eu consigo construir mais uma bênção na minha vida. A obediência, a adoração, ela vem através da capacidade que o Espírito Santo vai me dar, que o Senhor vai te dar. Porque eu creio, irmãos, que você não está assistindo essa aula em vão. 10h30 da manhã, você poderia estar dormindo, né? Você poderia estar descansando, você poderia estar assistindo TV, um programa, mas o Senhor te trouxe aqui nesta live para que você seja edificado, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então, irmãos, nós construímos aqui obediência, adoração, que vem através do Espírito Santo para a nossa vida. E tudo isso traz um resultado. Qual é o resultado? Vou mostrar aqui para vocês o último bloquinho. Vida. Vida em Cristo. Vida em abundância. Vida eterna. Irmãos, a partir do momento que eu e você escolhemos obedecer o Senhor, nós temos sim uma comunhão com o Senhor, que é maravilhoso. E quando eu falo de comunhão, não é só estar na igreja, não é só estar nos cultos, não é só estar na escola bíblica dominical, mas é ter intimidade, é ter compromisso, é ter prazer em ter comunhão com o Senhor, é ter prazer em amar a minha família. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, eu acho que é em Coríntios, eu não recordo agora, que a nossa primeira igreja é o nosso lar. Então, a nossa comunhão com Deus deve começar dentro da nossa casa. Como é que está o seu relacionamento com os seus pais? Como é que está o seu relacionamento com seus irmãos, né, com a sua família? Ah, irmã, mas você fala isso porque você não conhece a minha família. Irmãos, toda família tem desafios. Toda família tem problemas. Toda família tem as suas fases de dificuldade, mas também tem as suas fases de bênção. Mas isso vai depender das nossas escolhas. Eu estou escolhendo amar a minha família ou eu estou escolhendo julgar? Eu estou escolhendo apenas ver os defeitos? Qual é a minha escolha? Através de Deus para a minha família. Então, que a gente possa refletir nisso, né? Então, vamos aqui construir mais um bloquinho, né? Para você que está chegando agora, a gente está tendo uma aula abençoada sobre obediência e adoração. E a gente está fazendo aqui essa pequena dinâmica sobre como a gente pode construir uma vida de obediência e adoração, né, com o Senhor. Então, a gente começou falando de obediência, né? Acreditamos que quando obedecemos ao Senhor, adoramos a Ele, né? Acreditamos também que tudo isso vem através do Espírito Santo, né, ó. E que se eu escolher verdadeiramente servir a Deus, eu terei vida em abundância, certo? E quando eu falo vida em abundância, irmãos, não é apenas ter dinheiro, não é falando de carro, de bens materiais, mas é saber que eu sou livre em Cristo Jesus. Que eu e você, irmãos, somos lavados e remidos e comprados pelo sangue de Cristo. Que nada é maior do que o poder do Senhor nas nossas vidas. Que nós somos salvos. Irmãos, que maravilha nós acordarmos e lembrarmos que somos salvos, que temos a salvação. Mas isso é uma escolha. A obediência é uma escolha. Então, para eu chegar até a salvação, eu preciso obedecer a Bíblia. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso obedecer aos meus pais. Eu preciso obedecer aos meus princípios do meu lar. Irmãos, não adianta você dizer: ah, mas eu não gosto da forma que minha mãe fala comigo. Ah, mas eu não gosto de quando meu pai me grita. Ah, mas eu não gosto de ficar ajudando na louça, na cozinha, porque eu sou homem. Ah, mas eu não gosto de ficar direto indo na bodega comprar as coisas para minha mãe. Irmãos, você jovem, você adolescente, que eu sei que está aí assistindo, pense um pouquinho.
Quando eu obedeço os meus pais, quando eu ajudo os meus pais, eu estou adorando a Deus. Amém? Então, tudo isso que a gente está conversando, eu estudei aqui na revista, né? Para refletir com vocês, para aprender com vocês. Então, se você tiver algum comentário, coloque aí nos comentários, se tiver alguma pergunta, tá bom? Estou aqui para aprender com vocês também, tá bom? Então, irmãos, continuando, né? Aqui na nossa construção. A gente fez a construção da obediência, da adoração, o Espírito Santo que nos traz vida, né? Agora eu quero fazer um pequeno comparação com vocês. Quando a gente começa escolhendo o pecado. É triste, irmãos. Mas todos nós aqui somos pecadores, somos falhos. Todos nós aqui, irmãos, temos falhas. Todos nós sabemos que lá no íntimo da nossa alma, nós sabemos que desde o Éden, né? Desde o Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu, juntamente com Eva, né? Então, quando Eva pecou, corrigindo, tá, gente? Quando Eva pecou e quando ela escolheu desobedecer ao Senhor, o pecado, a partir dali foi crescendo outras gerações, né, de pecadores. Mas o Senhor, ele já sabia que Eva ia pecar. Ele já sabia que aquilo ali ia acontecer. Mas o Senhor, ele é tão sábio, ele é tão fiel, ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que ele chegou para ela e perguntou, né, o que estava acontecendo ali. E aí, irmãos, o que eu tô querendo dizer pra você? Voltei lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, que o pecado, ele existe sim, mas nós temos o poder da escolha, através do Espírito Santo. Se eu, Roberta, escolher pecar, e pecar, e pecar, vai chegar, sabe o que na minha vida? A desobediência. Desobediência. E a desobediência, irmãos, quando ela chega, ela gera isso aqui, ó. Morte. Morte. Morte em que, irmãos? Morte da minha vida espiritual. Morte da minha fé. Morte, irmãos, moral. Morte social. Então, quando eu, Roberta, você jovem aí de casa, lembrar dos seus pecados, lembrar da sua desobediência, você lembre que o Senhor, ele já pagou o preço por você e por mim. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Você lembre que essa morte aqui, ela não vai te alcançar mais, porque você escolheu a obediência, você escolheu o Espírito Santo, você escolheu viver uma vida de abundância. Então, meus irmãos, que vocês possam, assim como eu, lembrar que a nossa escolha vai gerar um resultado. E se eu escolho ser obediente, se eu escolho adorar o Senhor, é porque o Espírito Santo, ele está me ajudando, ele está dentro de mim e ele vai gerar vida para mim e para você. Agora, se eu escolho, irmãos, o pecado, se eu escolho estar no erro, se eu escolho desobedecer os meus pais, se eu escolho ser um jovem rebelde, se eu escolho ser um jovem que tem escolhas que não agradam ao Senhor, infelizmente, irmão, você vai estar procurando o caminho de morte. Mas eu quero te dizer mais uma vez que você é escolhido, que você, desde o ventre da sua mãe, você tem a promessa de Deus. Ah, irmã, mas eu sou um pobre, eu não tenho nada, a minha casa não é do jeito que eu queria. Irmãos, não olhe para o que você tem, olhe para quem você é em Cristo. Olhe para Deus, olhe para a palavra, essa palavra tão verdadeira, tão maravilhosa. Quantas e quantas vezes, nesse período de quarentena, a gente tem tirado um momento para fazer um devocional, para falar com Deus, para abrir a Bíblia, orar e pedir a Deus graça. Senhor, me ensina. Senhor, traz a tua palavra, traz o teu conhecimento para mim. Mas não, a gente quer estar no celular, a gente quer estar alimentando os nossos olhos com aquilo que a gente gosta.
Não vamos ser hipócritas, como os fariseus, né? Que Jesus nos ensinou aqui na palavra hoje, que os fariseus, eles honravam a Deus com as suas ofertas, né? Que Deus, falavam de Deus, mas estavam com o coração longe do Senhor, né? Então, como é que está o nosso coração nessa manhã? Começando por mim. Como é que está a nossa fé? Como é que eu estou alimentando a minha fé? Como é que eu estou procurando salvar a minha família? Através do meu exemplo, irmão. Através do seu exemplo, você pode salvar a sua família, orando, jejuando, buscando pela sua família, pelos seus pais de joelho. Irmãos, nós devemos confiar na autoridade que o Senhor nos deu, nos confiou. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, se eu sou mais do que vencedor em Cristo, eu já venci o mal, eu já venci o maligno. Mas eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. E muitas das vezes, exercer a nossa fé é dificultoso, é desafiante. Mas nós precisamos, irmãos, lembrar que o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo que nós formos fazer, e se nós pedirmos que ele nos guie, ele vai nos guiar, ele vai nos ajudar. Continuando aqui, o que a gente estava estudando, né, desde o início, que quem ama obedece a Deus, né? Obedecer nada mais é do que submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão. Olha o que a gente estava conversando, né? Que obedecer é uma escolha, né? E essa escolha, ela vem através de mim. Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu posso escolher viver uma vida de abundância, viver uma vida verdadeira em Cristo, mas eu também posso escolher viver uma vida de morte, viver uma vida no pecado, no erro. Mas não é isso que Deus quer pra gente. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Então, você aí em casa se sinta privilegiado. Ah, eu sou uma bênção. Profetize, eu sou uma bênção. Eu sou filho de Deus, amada, amado do Pai. Use a sua boca para falar coisas boas. Use a sua boca para abençoar os que estão no seu lar. Ah, hoje minha mãe está atribulada, meu pai está só brigando com a minha mãe. Senhor, abençoa os meus pais, eles são uma bênção. Senhor, o casamento dos meus pais são uma bênção. Senhor, restitui. Senhor, tira todo o mal. Jovem, você tem autoridade para isso. Deus te deu o Espírito Santo e você tem autoridade para isso. Não sou eu quem estou falando isso, é o Senhor. Amém? Então, que a gente possa lembrar que a adoração, ela começa no lar, certo? A adoração a Deus começa e termina no nosso lar. Ah, a adoração a Deus não é só quando eu vou pro culto e o culto começa e eu vou lá louvar e vou lá orar. Não, irmãos. Adoração a Deus é um estilo de vida. Começa desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Como é o meu comportamento diante de Deus dentro da minha casa? Será que na igreja eu sou uma pessoa e dentro de casa eu sou outra? Ou lá na minha escola eu sou uma pessoa e na igreja eu sou outra? Meu Deus do céu. Meus amigos do colégio não podem ir na minha igreja não, porque senão a máscara cai. Irmãos, pode ser forte que eu tô falando, mas existem pessoas assim. É triste, mas existem pessoas assim. Assim como existem adultos também, né, que vivem de farsa. Isso é muito triste. Mas nós sabemos que no poder da oração nós podemos vencer tudo. Porque Cristo nos ensina isso. Amém? Então, se você quer viver uma vida feliz, viva uma vida de obediência ao Senhor. E se caso algum dia você cair em tentação, desobedeceu, meu Deus, tem misericórdia na minha vida, se arrependa, peça perdão ao Senhor, se ajoelhe, se humilhe na presença dele. Senhor, me perdoa, eu estou aqui hoje, Deus, te pedindo misericórdia para a minha vida. Irmãos, nós não somos heróis da fé, não, mas nós temos heróis da fé na Bíblia que nós podemos nos referenciar com eles. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou. Davi caiu na tentação. Davi cometeu pecados muito tristes. Depois você pode estar estudando sobre Davi, né?
E você vai ver isso. Mas Davi se arrependeu. Davi pediu perdão ao Senhor. Davi, ele chegou a um ponto da vida dele que ele viu que aquilo que ele estava fazendo não agradava os olhos de Deus. Então, irmãos, que nós possamos lembrar que assim como nós somos escolhidos, nós somos separados pelo Senhor, tudo na nossa vida é questão de escolhas. E as escolhas que eu fizer para a minha vida hoje, elas vão refletir lá no meu futuro, lá na minha vida, quando eu escolher casar, quando eu escolher ter meus filhos, quando eu escolher ter uma família. O que você faz hoje pelos seus pais, a sua obediência, ela vai refletir no seu futuro, certo? Porque a Bíblia já nos ensina isso, que quando eu obedeço ao Senhor, quando eu honro meu pai e a minha mãe, né, eu tenho dias prolongados. Nós lemos isso aqui hoje. Que o Senhor nos ensinou, né? Que quando nós temos verdadeiramente o prazer de honrar nossos pais, nós temos uma vida em abundância. Amém? Então, irmãos, para concluir essa lição, a lição 3, que nós possamos lembrar que Deus deseja que a obediência ela não seja um fardo na nossa vida. Ela não seja um peso. Ai, meu Deus, eu tenho que obedecer aos meus pais. Não. A obediência, irmãos, ela tem que ser em comunhão, estilo de adoração. Senhor, hoje eu estou aqui na minha casa, estou passando por problemas, estou passando por desafios. Vai orando, vai falando com o Senhor. Vai pedindo graça a Ele, que Ele vai te dar. Então, que a gente possa lembrar que o amor de Deus vem para nos trazer vida, vem para nos trazer paz. Então, irmãos, que a gente não possa querer a bênção só para nós. Que a gente possa buscar o dono da bênção para todos do nosso lar, da nossa família. Ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus tios, avós, primos. Porque, irmãos, a partir do momento que nós nos prontificamos a ser bênção na vida do outro, o Senhor cuida da nossa vida também. Então que a gente não possa ser egoísta, orar só por nós, orar só por bênçãos, orar só pela minha saúde, orar só pela minha família. Não. Ore pelos seus vizinhos, ore pelos enfermos. Você nem conhece, mas ore. Abençoe. Deus te deu autoridade para isso. O Senhor nos deu autoridade para isso, né? Então que a gente possa refletir nisso. Amém? Irmãos, nós temos também hoje a lição 4, amém? A lição 4, ela também está em conjunto com o que a gente conversou hoje, certo? Tem muitos assuntos na lição 4, ó, que é uma pergunta. Eu devo ser assim? E aí tem a foto de um menino bem pensativo, né? De um jovem. E de dois caminhos, o certo e o errado. E hoje nós conversamos no início da nossa aula exatamente sobre isso, sobre escolhas. Que as escolhas elas constroem a nossa vida, né? A gente usou os bloquinhos aqui. Então, que a gente possa lembrar que o certo e o errado eu vou ter através da minha escolha. Mas a minha escolha, ela vai estar diante da minha mão. Da minha mão. Do que eu quero fazer com as minhas mãos, do que eu quero fazer para a minha vida. Mas a partir do momento que eu sou serva de Deus, que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, que eu tenho Jesus como meu Salvador, a minha vida está no controle dele. Então que a gente possa lembrar disso. As suas escolhas para a sua faculdade, para a sua escola, para a sua família, coloque nas mãos do Senhor. Entregue a Ele, consagre a Ele em oração. Amém? Então, vamos agora fazer a leitura do texto bíblico de Gálatas 5, tá bom? Gálatas capítulo 5, para a gente poder concluir, amém? Gálatas capítulo 5, para quem não sabe, Gálatas fica lá depois das cartas de Paulo aos Coríntios, amém?
Então, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 26, amém? Vamos ler. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Então, estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, irmãos. Versículo 23. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Que palavra abençoada, irmãos. Deus é muito maravilhoso. Nós temos tanto alimento bom, né? E às vezes a gente escolhe os piores alimentos para nos alimentar. Falando em alimento, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos, tá? Uma pequena dinâmica que a gente vai fazer agora. Olhem só, irmãos, eu tenho aqui várias frutas, certo? Opa, não caia não. E essas frutas, claro e obviamente, foram feitas por Deus, criadas pelo Senhor, né? E nós falamos aqui hoje, na nossa mensagem agora há pouco, sobre frutos do Espírito Santo, né? Frutos que trazem bênção para a minha vida. Frutos que nós sabemos que são escolhas, como a gente já conversou na lição 3 e agora na lição 4. Então, irmãos, quando eu escolho frutas, comer frutas, me alimentar de coisas saudáveis, eu vou ter para a minha vida mais nutrição, eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais força, né? Eu vou ter mais imunidade, né? Nós estamos aí vivendo uma pandemia e nós sabemos que a alimentação é super importante. Ai, mano, tá fugindo do assunto da aula? Não, tô tentando trazer uma dinâmica aqui para vocês, pra gente fazer um contexto. E o que eu quero dizer para vocês é que, assim como os frutos do Espírito Santo, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, eles são escolhas na nossa vida. E é difícil a gente fazer essas escolhas às vezes, porque a gente não quer, né, fazer o que o Senhor quer pra gente. A gente quer alimentar o nosso desejo. E às vezes, irmãos, o nosso desejo não é de comer uva, não é de comer goiaba, não é de comer, de chupar uma laranja, né? Não é de comer uma banana. Às vezes o nosso desejo é de comer o que, irmãos? Chocolate. De alimentar aquilo que a gente gosta, né? De fazer aquilo que a gente quer. Ah, é muito bom a gente pegar uma caixa de chocolate dessa e começar a comer e se deliciar. Mas a gente para em algum momento para pensar que essa caixa de chocolate, ela pode me prejudicar, né? Ela pode trazer consequências depois. Ai, irmão, você tá sendo radical. Quer bem dizer que tu não gosta de chocolate? Claro que eu gosto, irmãos. Eu sou ser humano, eu gosto. Mas tudo tem equilíbrio. Tudo é uma questão de nossas escolhas. Se eu, irmão, escolho ter equilíbrio todos os dias, se eu escolho fazer aquilo que vem trazer bênção para minha vida, e quando eu falo vida, eu não falo só a vida espiritual, eu falo a vida secular também, porque nós temos hábitos de alimentação, nós temos hábitos de higiene, né? Nós temos hábitos de estudos, de cozinhar, de lavar, de passar.
Então, assim, nós temos hábitos, irmãos, diferentes, mas todos eles passam por nossas escolhas. E essas escolhas, irmãos, elas vêm através do que eu procuro alimentar. E aí onde eu quero chegar na nossa aula da lição 4 pra gente finalizar. Que as obras da carne, elas vão ser alimentadas a partir do pecado, irmãos. A partir do que eu alimento o meu pecado. A ira, a discórdia, a lascívia, a prostituição, os ciúmes. Dentro da minha família, a gente tem que pensar. Eu tenho ciúme do meu irmão com a minha mãe. Gente, misericórdia. Misericórdia. Tua mãe te ama assim como ela ama o teu irmão. Tua mãe te quer bem. Tua mãe te quer bem desde que você estava na barriga dela. Então para com esse ciúme besta, tá? A inveja, né? Esaú e Jacó são exemplos na Bíblia, né? De irmãos que tinham inveja, né? Um do outro, que tinha ira. Mas no final da vida deles, né? Se você procurar aí na Bíblia, você vai ver o que foi que aconteceu, né? Diante das escolhas deles. Então a gente tem que lembrar, irmãos, que as minhas escolhas na minha casa, no meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus pais, elas vão falar muito de quem eu sou, da minha vida. Então, se você já se encontrou nessa situação de tomar uma decisão dentro da sua casa, né? Até mesmo às vezes num conflito, numa discussão, que a gente possa lembrar que o Espírito Santo, ele vai nos dar os frutos do Espírito. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que escolher, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a fidelidade, né? A benignidade, a longanimidade, né? Então que a gente possa pedir ao Senhor discernimento para que a gente possa agir verdadeiramente com os frutos que Ele nos deixou, né? Então que a gente possa lembrar, assim como diz aqui na nossa lição, certo? Que nós não estamos sozinhos. Olha só, uma criança aqui, um adolescente, né? Se perguntando, será que eu estou sozinho quando eu me vejo nos problemas da minha família? Não, você não está sozinho, o Senhor está contigo, né? Então, olha só, eu vou continuar aqui com o exemplo de Esaú e Jacó pra gente poder finalizar, tá bom? Lembra da história de Esaú e Jacó? No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia. Olha o que a gente conversou naquela hora. Mas a decisão de sermos guiados por Ele e de obedecer à palavra de Deus é inteiramente nossa. Esaú abriu mão de sua vingança para retomar a amizade com seu irmão. Olha aí. Esaú abriu mão da vingança dele para retomar a sua amizade com seu irmão. Então comece a mudar nas pequenas decisões dentro da sua casa, né? Ao responder sim ou não ao pedido dos seus pais, aos irmãos, né? Que a gente possa lembrar disso, que às vezes um sim, um não pode estar alimentando uma discórdia, pode também estar alimentando um relacionamento construtivo com os seus pais, né? Então, que eu possa pensar, né, antes de responder os meus pais, antes de responder os meus irmãos dentro de casa, como que eu posso ser diferente, como é que eu posso ser luz, abençoar a quem precisa, né? Então, viva diferente, a escolha é nossa. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Afinal, qual é o problema em uma mentirinha, né? Em colar na prova, ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer, ou de repetir algo que é errado só porque viu seus pais fazendo? Misericórdia, irmãos. Ah, meu pai mente demais. Misericórdia, minha mãe disse que ele é um tremendo mentiroso. Aí por isso você vai mentir também? Misericórdia, irmão. Olha, que a gente possa ver os defeitos dos que estão dentro da nossa casa e a gente possa orar por eles. Que a gente não venha seguir o exemplo deles, né? Mas que a gente venha orar por eles, porque nós somos luz. E a nossa luz, ela deve iluminar quem está ao nosso redor, né?
Então, quem aqui já estudou sobre Paulo, né? Paulo foi um apóstolo que escreveu várias cartas, né? E em uma de suas cartas, ele nos ensina sobre a luta entre fazer o bem e o mal, né? Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo o bem, mas temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. Então, irmãos, eu vou finalizando nossa aula por aqui, certo? Graças a Deus conseguimos estudar a lição 3 e 4, né? Como essas duas lições, elas têm tema muito parecido, muito igual, nós conseguimos fazer um resumão geral, né? Fizemos a nossa dinâmica, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam compartilhar essa live aí no Facebook de vocês, para chegar a outros jovens, chegar a outras pessoas, e que nós possamos pensar, refletir nessas lições de hoje, né? Que a gente não se deixe levar pela natureza do nosso ego, do nosso desejo, mas que a gente venha lembrar de alimentar a nossa natureza espiritual. Que a gente venha lembrar de alimentar os nossos frutos do Espírito Santo, através de oração, através de jejum, através de leitura da Bíblia, certo? Não esqueça de fazer o seu momento com Deus em casa, não esqueça de fazer o seu culto doméstico no lar. É uma bênção assistir os cultos online, né? É uma bênção assistir as aulas online, mas não esqueça de ter o seu momento de comunhão no seu quarto, no seu íntimo com o Senhor, tá bom? É muito bom, é muito produtivo. Então, irmãos, eu deixo aqui o meu abraço, tá? Vou me despedindo de vocês. Muito obrigada pela presença de todos que estiveram aqui comigo. Agradeço a todos pela escolha, né, de estar aqui, renunciando o seu tempo, renunciando o seu eu, mas de estar assistindo uma aula, não por mim, mas pelo Senhor, né, que está aqui a agir, a falar, a me usar pela misericórdia dele. Então, irmãos, que nós possamos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, da saúde. Se cuidem, se protejam, usem álcool em gel, pelo amor de Deus, tá? Se hidratem, bebam água, comam frutas, tá bom? Façam boas escolhas. Não vão se encher de chocolate não, viu, irmãos? Façam boas escolhas, tá? Cuidem da imunidade espiritual de vocês, tá? Se protejam com a palavra de Deus, tá bom? Alimento espiritual também, irmãos. Não esqueça disso não, tá? A paz do Senhor, deixo aqui meu abraço. E sábado, às 2h30 da tarde, nós estaremos tendo a próxima live, tá bom? Nós vamos estudar a próxima aula, a lição 5 e lição 6. Muito obrigada pela presença de todos. Um abraço apertado no coração de cada um, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos.